Olá, pessoal. Eu sou a Kelly, da equipe de treinamento do Grupo Solera, e hoje eu estou aqui para apresentar a plataforma i360. Bom, o i360 é uma plataforma de orçamentação que visa facilitar o dia a dia dos usuários através de uma visão mais dinâmica e intuitiva. Além do i360, não podemos deixar de falar do módulo Capter, ao qual tem como função substituir o Audapad, trazendo uma ferramenta multi-browser, ou seja, disponível em todos os navegadores, sem necessidade de qualquer instalação e, claro, muito mais moderna. Desse modo, eu convido vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre a nossa plataforma de orçamentação i360. Bom, como já falamos, o i360 pode ser usado em todos os navegadores, é 100% web e isso significa que não precisa de instalação. Para acesso, basta digitar o endereço que aparecerá aqui em cima. Em seguida, você deve informar o seu usuário e a sua senha. Feito isso, marque a lacuna "Concordo com os termos e condições" e clique no botão de entrar. Se em algum momento você esquecer a sua senha para acesso, clique na opção "Esqueceu a senha" e será enviado o e-mail para a realização do reset dela. Bom, vou clicar aqui em cancelar, vou clicar no botão de entrar e você será direcionado para essa tela que nós estamos vendo nesse momento. Aqui dentro desse campo, nós vamos clicar no botão de ciente. Área de trabalho. Aqui nós estamos na área de trabalho com perfil oficina e dentro desse campo vocês vão conseguir identificar 3 cards. Eu tenho card pendente, eu tenho card concluído e eu tenho card analisado. Em cada card, vocês vão encontrar pastas que eu vou explicando no meio do caminho aqui para vocês. Então, começando pelo card pendente. Dentro desse campo, vocês vão conseguir identificar a pasta chamada de "em andamento". Essa pasta em andamento, ela vai mostrar para vocês quais são as vistorias que já foram abertas e vistorias complementares. Lembrando que vistoria complementar, ela é gerada através do i360, através do card analisado. Então, se uma vistoria estiver em autorizadas ou não autorizado, uma dessas duas pastas, vocês vão conseguir fazer a geração da vistoria complementar através da ferramenta. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente durante a aula. Bom, nós temos a pasta chamada de trabalhos recebidos, onde vocês vão conseguir identificar as novas vistorias, aquelas que foram enviadas pela seguradora, mas a oficina ainda não abriu. E aqui nós temos um campo chamado de fechados, então vocês vão conseguir identificar aquelas vistorias que já foram arquivadas por algum motivo pela seguradora. O próximo card é o card chamado de concluído. Dentro desse campo, vocês vão conseguir identificar as vistorias que foram devolvidas para a seguradora, porém ainda não foram analisadas. E, por fim, nós temos o campo de analisado, onde vocês vão conseguir identificar quais as vistorias já foram analisadas e qual que é o status de conclusão. Bom, para fazer a localização da sua vistoria, você pode clicar no card desejado, em seguida exibir os dados dessa vistoria, ou você pode fazer uma busca rápida através do campo aqui na parte superior da tela, onde é necessário ter o número do sinistro. Então, eu jogo o número do sinistro dentro desse campo e clico no botão de buscar. Tanto a localização pelo número do sinistro como pelo card, a gente consegue visualizar mais informações da vistoria clicando no botão de lupa, que é esse daqui que é o visualizar, tanto aqui quanto aqui. Bom, antes de fazer a abertura da vistoria, eu vou mostrar a parte superior da tela para vocês. Então, a gente tem o botão chamado de consultar peças, que é o mesmo botão que vocês já conhecem hoje através do Audatex Web, que a gente pode fazer uma consulta de itens e valores. A gente tem um campo chamado de Meu Trabalho, que ele vai voltar para essa tela principal. E a gente tem uma busca, que é uma busca avançada, no qual a gente pode clicar nessa opção de sinistro. E através desse campo, a gente pode preencher algumas informações, como o número do sinistro, ou a placa, ou o número de orçamento. E em seguida, clicar no botão de buscar para trazer essa vistoria para a gente. A gente tem um campo chamado também de novo orçamento, no qual a gente pode fazer a orçamentação de vistorias de forma manual, vistorias particulares, tá? E aqui a gente tem informação do Minha Conta, onde a gente pode restabelecer a senha,
verificar informações financeiras ou aproveitar o nosso treinamento. Atualmente, nós estamos utilizando o suporte técnico para trazer essas informações. Então, esse campo, ele ainda não está sendo utilizado por quem já acessa o I360. Bom, voltando aqui no campo de meu trabalho, eu vou clicar no card como exemplo. Vou clicar no botão de visualizar para que a gente consiga identificar mais informações da nossa orçamentação. Aba resumo. A aba resumo, ela é bem parecida com a aba dados que vocês já conhecem do Audatex Web. E aqui nós vamos localizar as informações preenchidas. Então, já vem integrado a maioria dessas informações, como dados gerais, como as informações de sinistro, cálculo também já vem com as informações de mão de obra, total de pintura, total de peças. E aqui tem os dados do segurado. Então, vai vir preenchido com essas informações e aí você pode classificar entre segurado ou terceiro, tá bom? Aqui em cima eu tenho informação de veículo que está preenchida, porque eu já utilizei esse campo, mas normalmente esse campo vem branco. E aí na próxima aba é que a gente faz o preenchimento dele. Um pouquinho mais abaixo, a gente tem informação chamada de observações. E as observações, deixa eu corrigir aqui. E as observações que estiverem dentro desse campo, elas serão exibidas no relatório. Qualquer tipo de inclusão ou ajuste, vocês devem clicar no botão de salvar. Então, cada aba tem esse botãozinho para a gente poder clicar e salvar as nossas informações. Feito isso, o sistema ele vai mostrar para vocês que os dados foram salvos com sucesso. Clica no OK e a mensagem some. A próxima aba é a aba chamada de veículos. Nessa aba, vocês vão conseguir fazer a localização do carro. Então, nós vamos fazer o seguinte. A primeira tela que é exibida para vocês é essa tela chamada de busca por chassi. Dentro desse campo, vocês vão identificar o chassi visual do veículo, que normalmente vem preenchido, ou vão buscar essa informação no sistema e vão fazer a busca do chassi através desse campo aqui maior, tá bom? Bom, feito isso, vocês vão clicar no botão de buscar. E quando eu faço esse procedimento, o sistema vai me trazer o carro com todas as informações. Quem que é o fabricante, modelo, versão, tipo de carroceria, os opcionais de forma adequada. Então, sempre que vocês fizerem o uso da plataforma do I360, procurem fazer a localização através do número do chassi, a localização do seu veículo. Caso o sistema não identifique essa informação, também não tem problema. A gente tem uma outra opção, que é essa do selecione modelo do veículo, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu não estivesse com as informações já marcadas de acordo com o chassi, tá? Então, não consegui fazer a localização pelo chassi, eu venho aqui nessa opção de fabricante e eu vou inserindo as minhas informações. As minhas informações estão do lado direito. Quando eu marco o lado direito, o lado esquerdo é preenchido. Então, eu vou selecionar aqui o Ford Ka, vou selecionar a versão, o tipo de carroceria, o motor, a transmissão e o ano modelo. Depois, eu clico no botão de aceitar. Se de repente houver alguma informação incorreta, é só clicar nesse xizinho para excluir e aí você retoma a sua ação de preenchimento. Bom, clicou no botão de aceitar, o sistema ele vai trazer informação para vocês. Aqui nesse exemplo do treinamento, como eu estou modificando o carro, ele vai me fazer essa pergunta, né? Se eu desejo continuar. Eu vou clicar em sim, e aqui ele vai trazer para mim a informação de que os dados foram salvos com sucesso. Logo abaixo, a gente tem algumas informações como comparação de valores. Aqui eu tenho a porcentagem de custo, que é o valor de reparação em relação ao valor do veículo na tabela FIPE. Aqui eu tenho as informações dos valores de peças, dos valores de mão de obra e dos valores de estimativa. Aqui são algumas informações também importantes para que a gente faça o preenchimento, como, por exemplo, o odômetro, a cor da carroceria, transmissão, tipo de veículo, ano de fabricação, tipo de sinistro. Lembra que lá no começo eu falei para vocês sobre um card, que ele faz a separação dos trabalhos recebidos com aquela oficina PT. Então, é aqui que eu classifico se é um reparo ou se é uma perda total. Lá no final da vistoria, eu vou fazer o preenchimento para vocês, mas agora eu vou deixar em branco, tá bom? Eu tenho informação aqui da franquia, valor de mercado,
Bom, aqui do lado direito da tela, vocês vão ter algumas informações sobre as tarifas de mãos de obra. Antes de sair dessa tela, observem que tem um botão de salvar. Então, como eu fiz uma inclusão, eu fiz um ajuste, a gente clica nesse botão para não perder as informações, ok? Recebi a informação de que os dados foram salvos com sucesso, vou clicar no meu botão de ok. Aba Detalhes Gerais. Na aba Detalhes Gerais, vocês vão conseguir identificar os dados do acidente, datas e horas gerais, os detalhes do acidente. Dentro desse campo, vocês vão conseguir identificar a descrição desse acidente. Essa informação ela pode tanto estar aqui, como ela pode estar dentro desse campo chamado de observações. Além disso, nós temos a possibilidade de poder modificar a informação ou fazer a inclusão, né, dessa informação que é da causa do acidente, se foi um capotamento, colisão, entre outras informações aqui. Vou colocar um vandalismo, por exemplo, tá bom? E aqui eu tenho o número one. Esse número one, ele é gerado a cada vistoria. Então, gerei uma vistoria, ele gera um tipo de número único, tá? Então, imagina que cada vistoria tem seu número próprio, o seu número de RG, ok? Um pouquinho mais abaixo são os dados da apólice e a gente tem aqui a data de vigência dessa apólice. Para que você consiga iniciar a regulação do seu orçamento, da sua vistoria, você pode clicar aqui em nota de cobertura para identificar mais detalhes dessa ação, né? Do que aconteceu, qual foi a descrição do segurado, quais são os dados desse segurado ou terceiro, entre outras informações. Bom, aqui eu vou clicar no botão de fechar. Como eu fiz uma alteração, a causa do acidente, por exemplo, eu vou clicar no botão de salvar para o sistema deixar gravada a informação para mim também. Na aba Inclusão Manual, você vai conseguir fazer a inclusão de peças e de serviços. Então, para isso, nós vamos apertar esse botão que ficou aqui em laranja. Em seguida, vai ser aberta essa janela que eu vou explicar para vocês. Então, eu tenho primeiro as operações e eu posso selecionar a substituição, que seria a troca, a pintura da peça, o reparo, a remoção, e aqui embaixo eu tenho substituir / renovar pintura. Então, se eu quiser trocar e pintar de forma manual, eu seleciono essa opção. Tem a opção de reparo, de remoção. Aqui eu vou colocar a informação de substituir, que é a troca, somente a troca. Uma informação importante nessa inclusão manual. Depois que eu faço a seleção da minha operação, é exibido automaticamente esse campo, que é o código da montadora. Então, sempre que eu fizer a inclusão de uma peça dentro desse campo, eu obrigatoriamente tenho que ter o código da peça. Então, vamos lá. Coloquei o código da peça, tem que ser um código válido, ou seja, genuíno, que seja de acordo com o item. Clico na lupa e o sistema vai trazer a informação aqui para mim. Em seguida, eu faço o preenchimento do desconto, da classe e aqui do preço da peça. Se eu tiver que fazer uma alteração, o sistema me permite também. Aqui embaixo, eu tenho informação da mão de obra que vai ficar habilitado para mim. O tempo de mão de obra utilizado aqui nessa parte de inclusão manual é através de unidade de tempo, em UT. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, uma hora, eu venho aqui e digito 10, que seriam, no caso, 10 UTs. Em seguida, eu clico no botão de confirmar. Prontinho, os dados foram salvos com sucesso. Eu vou clicar de novo no botão e agora eu vou selecionar, ou melhor, eu vou incluir um serviço. Então, para a inclusão de serviço, eu vou selecionar aqui classe, a opção terceiro, e aí eu consigo colocar uma descrição. Vou colocar borracharia, não tem desconto, vou colocar o preço da borracharia, vou colocar aqui R$20 e cliquei no botão de confirmar. Os dados foram salvos novamente com sucesso, e aí o sistema deixa essas informações gravadas aqui para mim dentro desse campo. Tanto referente à informação de peça, como referente à informação de serviços também, tá bom? Existe uma inclusão manual dentro do Capter, que vocês vão ver daqui a pouquinho, e lá dentro do Capter, a gente não precisa digitar direto o código da peça. A gente pode fazer uma inclusão sem o código válido. A próxima aba é a aba chamada de detalhes de danos. Dentro desse campo, você pode marcar quais são as áreas danificadas dentro desse carro. E aqui a gente consegue marcar também quais são os pontos de impacto. Então, qual foi a projeção do veículo, né? Ele bateu primeiro essa parte aqui, a parte da frente do carro, e veio a colidir, acertando também essa parte aqui final, tá? Então, a gente pode inserir esse tipo de projeção. Mais embaixo, a gente tem as informações dos dados complementares. Então,
Toda vez que vocês marcarem uma peça para fornecimento, o sistema ele vai mostrar os valores dentro desse campo, os danos não cobertos pelo seguro, se for usado pela seguradora, ele vai mostrar através desse campo, então ele vai fazendo a soma aqui, tá bom? Estimativa, aqui a gente pode colocar uma descrição para essa estimativa e descrição também de vestígios. Lembrando, toda aba, praticamente toda aba, tem esse botão de salvar. Quando eu não clico, vou fazer esse exemplo para vocês agora. Se eu não clicar nessa aba e de repente for para uma outra tela, o sistema vai me informar esse campo de mensagem, dizendo que, ao mudar de ficha, os dados não salvos serão perdidos. Deseja mudar de ficha? Se eu clicar em sim, eu perco as informações que foram preenchidas na aba anterior. Se eu clicar em não, o sistema ele volta para essa tela aqui para mim que vocês estão vendo, e aí eu posso apertar o botão salvar, gravar as informações que foram incluídas dentro dessa tela, e aí sim avançar para a próxima aba, que é o fornecimento de peças. O campo fornecimento de peças vai trazer para vocês todas as peças que já foram marcadas dentro do seu sistema durante a orçamentação, só que com uma diferença. Todas as peças que estiverem com esse tiquezinho aqui do lado esquerdo, significa que foram peças marcadas para fornecimento pela seguradora. Eles vão trazer aqui dentro dessa tela, né? O código da peça, qual que é a descrição, o preço de cada item, em qual status está junto com a mediadora. Bom, cada peça, depois que for encaminhada para a mediadora, depois que estiver com as informações de fornecimento, vocês vão conseguir identificar no status das peças através de cores. Por exemplo, se de repente tiver uma peça dentro desse campo na cor laranja, significa que já foi emitida a nota fiscal pelo fornecedor. Se estiver com a informação rosa, significa que essa peça foi cancelada durante a mediação dela. Se estiver na cor verde, esse verde mais clarinho, significa que a peça já foi entregue na oficina. Então, cada peça que estiver dentro desse campo que vocês estão vendo agora, ela vai mostrar através de uma cor qual que é o andamento desse fornecimento. Esse campo não tem o botão salvar, porque é apenas um campo de acompanhamento. Bom, vamos para a próxima aba, que é a aba chamada de salvados. O campo chamado de salvados é o campo onde vocês já conhecem através da Audatex Web, quem já trabalha com Audatex. Esse campo não mudou, então o laudo de salvados ele continua da mesma forma. Aqui a gente tem algumas legendas, né? Então, por exemplo, forrações. B é bom, A é avariado, F é faltante e N não há. Nós vamos fazendo a classificação de todas as peças e ao término desse preenchimento, vocês devem fazer o preenchimento também dos valores. Valor estimado para reparo, o valor de mercado e o valor comercial. Feito isso, eu posso colocar uma justificativa através desse campo de observações e eu vou clicar no botão de salvar para salvar esse meu documento. Lembrando que o laudo de salvados, ele é preenchido quando há uma indenização integral, uma perda total. Bom, salvei as informações, os dados foram salvos com sucesso. Aqui eu consigo fazer a impressão desse documento em PDF ou eu consigo deixar salvo no meu computador. A gente pode deixar salvo essas informações também na nossa área de trabalho, aonde for melhor, tá bom? Bom, muito bem. Vou voltar aqui para essa tela. A próxima aba que nós vamos ver é a aba chamada de avaliação de danos. O laudo de avaliação de danos é onde nós vamos classificar as peças estruturais do veículo. Então, nós temos, por exemplo, o painel corta-fogo, a gente faz a avaliação. Se sim, está danificado, não está danificado, e NA não avaliado. Então, nós vamos fazendo esse preenchimento para que o sistema nos traga, ao final desse preenchimento completo, dessas informações, as informações de pequena, média ou grande monta, de acordo com a soma, tá bom? Então, um dano de pequena monta vai de 0 a 1, um dano de média monta de 2 a 6, e um dano de grande monta maior que 6, a pontuação. Então, automaticamente o sistema vai me trazer essa informação. Esse laudo é o mesmo laudo que vocês já conhecem também através do Audatex Web e é utilizado quando há uma perda total, a indenização integral também, tá bom? Aqui embaixo a gente pode tanto salvar, como a gente pode fazer impressão em PDF ou deixar o documento salvo em nossa máquina.
Pronto, os dados foram salvos com sucesso e a gente já visualizou todas as informações aqui dessa primeira aba, que foi o resumo, veículo, detalhes gerais, a inclusão manual, os detalhes de danos, fornecimento de peças, salvados e uma avaliação de danos. O próximo passo é iniciar a orçamentação através do nosso Capter. Bom, então, para iniciar a seleção das suas peças, nós vamos clicar aqui na opção chamada de Capter, do lado superior esquerdo da tela. Esse campo, vocês podem perceber que é bem parecido com o Audapad, que vocês já conhecem do Audatex Web, só que ele ficou mais clean, mais limpo essa visão, né? Então, retomando esse conhecimento, do lado direito, o sistema ele vai mostrar a parte mecânica do veículo, a parte suspensão e a parte tapeçaria. Já do lado esquerdo, o carro ele vai ser dividido em duas cores. A cor branca, ela vai representar a parte externa, as peças externas do veículo, e a cor cinza, ela vai representar a parte interna desse veículo. Aqui na parte superior da tela, a gente tem o nome do carro que foi selecionado, e quando eu aperto esse botão, que fica próximo do nome, ele vai mostrar as regiões que fazem parte aí do veículo, e cada região, quando eu clico no sinal de mais que fica ao lado, ele vai mostrar quais são os itens que contemplam ela. A gente pode fazer a seleção tanto pela descrição das peças, como pelo próprio grid. Então, é uma escolha nossa, tá? Antes de fazer a seleção de um veículo, eu quero mostrar para vocês esse botão que é o I de informações, tá? Então, dentro desse campo, a gente tem as informações de legenda. Por quê? Quando eu fizer a seleção de itens, o sistema vai mostrar algumas cores diferenciadas para que eu consiga ter uma visibilidade melhor. Então, aqui a gente tem as informações da seleção das cores das peças e a gente tem também dos materiais. Peças na cor verde, por exemplo, são peças de plástico. Peças na cor cinza são peças de metal. Um pouquinho mais abaixo, a gente tem as informações das cores de navegação e os símbolos que forem aparecendo no decorrer aí da nossa navegação, da nossa seleção. Aqui tem as informações, o que é peça, o que são ações, o que é sistema, camadas. E aqui a gente tem um controle de navegação, tá? Então, ele vai mostrar aqui uma explicação para que vocês tenham o conhecimento, o direcionamento da ferramenta antes de iniciar a navegação da mesma. Vou fechar aqui. Vocês podem perceber que quando eu clico numa região, ela vai ficar na cor azul e ele vai mostrar o nome dessa região também, tá? Vou clicar aqui na carroceria dianteira externa. Aqui o sistema, ele vai mostrar para vocês qual que é a região que foi selecionada e quais são as peças que fazem parte dessa região. Então, junto com esse campo, ele vai mostrar para vocês, através de cores, quais são as peças e os tipos de materiais. Então, peças na cor cinza são materiais de metal, peças na cor verde, de plástico, e assim por diante. Aqui do seu lado esquerdo da tela, a gente tem um controle de navegação. Então, se eu apertar esse controle, eu saio dessa tela e vou para outro campo, né, outra região. Aqui a gente tem o sinal de mais, que é para fazer a ampliação da nossa imagem, e aqui o sinal de menos, ele faz a redução. Para voltar para aquela tela anterior, a gente pode clicar aqui nesse campo de controle para voltar, e aí o sistema retoma aqui na parte anterior. Bom, inicialmente eu vou clicar numa peça e aí eu vou mostrar para vocês essa caixa de reparação que ele vai mostrar. Então, o sistema ele vai mostrar de forma automática as informações como preço, código da peça. Aqui tem informação do que é necessário, né? Então, vou subir um pouquinho. O que é necessário, na verdade, são as operações. Então, o que eu posso fazer dentro desse para-choque? Eu posso fazer a troca, o reparo, a remoção, a instalação ou a pintura. Quando eu clico na opção de troca, por exemplo, vocês podem perceber que automaticamente é habilitada a pintura. Então, quando a peça for pintada, o sistema de forma inteligente já faz a marcação da pintura, então não é necessário fazer a marcação novamente. E do lado, ele vai habilitar dois ícones para vocês. Esse ícone que é a engrenagem, é um ícone onde eu posso fazer a alteração tanto do preço da peça, como do desconto, como do valor de mão de obra. Aqui o valor de mão de obra é em horas, tá? Então, o que mudou foi isso.
Antigamente, a gente tinha lá na UDAPED, né, a unidade de tempo, que é o que eu expliquei lá na inclusão manual para vocês por fora do CAPTER. Por dentro, fica tranquilo, as informações são por horas. Então, se de repente eu quiser fazer alguma alteração, por exemplo, eu vou colocar 1h30 aqui, tá? Coloquei 1h30 para fazer a troca desse para-choque. Então, o sistema ele vai apresentar para mim dessa forma que vocês estão vendo, eu posso colocar 1,5 que o sistema vai apresentar para mim como 1h30. Bom, além disso, aqui embaixo, a gente tem as informações que são as classificações. Eu posso classificar essa peça como fornecimento pela seguradora, é só habilitar o botão aqui para gente. Eu tenho informação aqui de danos não cobertos quando é utilizado, né, pela seguradora, e eu tenho informação de estimativa. Vocês podem perceber que é um ou outro, tá? Nesse exemplo, eu vou colocar como fornecimento. Bom, fiz a minha alteração dentro desse campo, eu vou mostrar a parte para vocês da composição da peça, tá? Então, ao invés de sair da ferramenta para conseguir identificar essas informações, esses detalhes do item, a gente pode identificar agora direto no CAPTER. Então, a gente tem a descrição, tem o preço da peça e tem o tempo de mão de obra, tá vendo? Olha como estava pagando 1 hora. E aqui, qual que é o valor da mão de obra? Bom, se eu estiver de acordo com os parâmetros que foram ajustados, né, eu posso clicar no botão de continuar. Aqui, eu tenho informação de uma caixa de diálogo. Então, quando eu clico nesse botão, eu posso inserir algum tipo de comentário pertinente àquela peça. Faço a digitação do que eu preciso e clico no botão de continuar. E aí o sistema vai deixar a informação aqui para mim ajustada. Uma informação interessante é a seguinte, ele vai mostrar sempre essa bolinha aqui laranja como atenção. Então, tudo aquilo que foi ajustado, ele apresenta essa bolinha aqui em laranja. Um pouquinho mais abaixo, a gente tem as informações do carregar fotos, onde a gente pode carregar uma foto referente à peça, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa foto como exemplo do para-choque, e aí o sistema vai trazer informação aqui para mim, tá? Vou descer um pouquinho mais, e aqui eu tenho também comentário a respeito dessa peça. Então, eu posso colocar tanto naquela caixa de diálogo, como eu posso inserir aqui na parte final da minha caixa de reparação, ok? Fiz as minhas devidas ajustes, alterações, né? Eu posso clicar no botãozinho de fechar e dar continuidade no meu processo de seleção de peças. Então, observem que agora essa peça ficou na cor vermelha. Então, as cores vermelhas indicam a seleção de algum item. Se eu voltar aqui para o carrinho, deixa eu só voltar aqui a minha tela. Se eu clicar aqui no carrinho, ele vai mostrar agora em vermelho essa parte da região. Por quê? Porque já existem peças, ou uma peça ou mais peças selecionadas nesse campo, tá? Voltar aqui na região da frente para continuar com uma explicação. Aqui na parte inferior da tela, a gente tem mais peças /ações, tá? O que que isso significa? Que são aqueles conjuntos, né, que é apresentado para vocês, e aí a gente pode fazer a seleção do conjunto de fixação do paralama, a gente pode fazer o conjunto de fixação do para-choque, o kit cola. Então, nesse caso, esse campo de mais peças, a gente pode fazer a seleção daqueles itens que são conjuntos, né? A gente ainda não tem a parte da alteração de quantidade, então ou a gente faz a inclusão manual, ou a gente pode vir aqui e fazer a seleção desses conjuntos que eu mostrei para vocês. Uma outra observação importante também é que quando uma peça ela tem lado, o sistema ele vai mostrar aqui para vocês. Então, ele vai fazer a pergunta, qual lado? E aí vocês podem escolher se é o lado esquerdo ou o lado direito da peça. Selecionei, o sistema vai mostrar quais são as operações que podem ser usadas naquele item, né? Nesse exemplo, a troca. E aí, tá prontinho. Marquei a troca, só fechar e o sistema vai deixar registrado para a gente também. Nesse campo, a gente tem a zona checklist, onde a gente consegue já identificar quais são os itens que já foram selecionados, qual que é a operação de cada seleção, número guia, código da peça. A gente tem as informações aqui do preço da peça. E se eu quiser fazer a marcação do fornecimento por aqui, a gente também consegue de maneira rápida e prática, tá? Muito em breve, vocês vão conseguir fazer a marcação desse FO aqui, que é o fornecimento de peças, e aí todas as peças para troca serão marcadas automaticamente.
Aqui também a gente pode fazer a exclusão de um item. Então, se eu marquei uma peça e não é a peça que é necessária nesse orçamento, a gente pode clicar nessa lixeirinha e o sistema faz a exclusão para a gente, tá bom? Bom, aqui a gente tem as informações das zonas de foto, então nessa região ele vai mostrar quais são as fotos que foram selecionadas, tá? Pessoal, é muito importante, anotem aí no caderninho de vocês também. Esse campo de fotos, ele vai ficar somente no Capter, então não é feita a integração, cuidado, tá bom? Nesse caso, as fotos, elas são selecionadas apenas para aprimorar o seu orçamento dentro do Capter. Mas essas fotos aqui, desse caso, elas não vão ser usadas na parte de integração, então a gente não pode usar por aqui. Daqui a pouquinho eu mostro como que a gente faz a inclusão dessas fotos para que seja integrado aí no seu orçamento, tá bom? Bom, muito bem. Agora eu vou mudar a região do veículo, eu vou clicar aqui no carrinho na parte superior esquerda da tela, vou para a parte traseira desse carro. E aqui eu vou selecionar a tampa do porta-malas, tá? A mesma coisa vai acontecer, qualquer peça. Então, a gente tem as informações aqui da tampa do porta-malas, código, preço, e aqui embaixo, quais são as operações que nós podemos usar. Eu vou usar como exemplo o reparo. Então, quando eu clico na opção de reparo, ele já mostra aqui para mim que a pintura vai ser automaticamente selecionada do reparo, e aqui ele habilita os ícones que são a engrenagem e aquela caixa de diálogo. Na engrenagem, para reparo, a gente precisa inserir o nosso valor de mão de obra, em horas, né? Então, vamos supor que eu vá gastar 2 horas para fazer o reparo dessa tampa. Então, coloco o número 2 e clico no botão de continuar. Se eu tiver alguma informação, algum comentário que eu queira inserir, eu venho aqui, insiro meu comentário e clico no botão de continuar. Esse comentário também vai ficar somente no Capter, tá bom? Ele não entra no relatório e em nenhuma informação de integração. Vou descer um pouquinho mais. A gente já sabe que a parte de pintura de reparo já vai ser selecionada. Mas se eu quiser fazer uma alteração, de repente reduzir esse tempo de pintura de reparo, a gente clica na opção e aí sim a gente aperta a engrenagem pertinente à opção e aqui a gente faz a alteração. Vamos supor que sejam, eu vou imaginar aqui que seja 3 horas para fazer a pintura dessa tampa. E aí, se eu quero reduzir, menos 1 hora, né? A gente coloca 2 horas aqui também. E clico no botão de continuar. As mesmas informações como fotos, informações de comentário aqui na parte final, vão ser exibidas independente da peça. Bom, ficou em vermelho, conforme eu avisei para vocês, né? Agora eu vou clicar no para-choque traseiro para a gente ter mais um exemplo. No para-choque traseiro, eu vou apenas utilizar o serviço de remoção e instalação. Então, eu vou clicar em remover e instalar. E aqui dentro desse campo, eu vou clicar na engrenagem, novamente. A gente consegue fazer a alteração e a gente consegue visualizar a composição da peça. Então, vai ser pago 1 hora para fazer a remoção e instalação. Estou de acordo, só clicar no botão de continuar, ok? Muito bem. Pessoal, é de extrema importância que vocês saibam o seguinte. Eu vou voltar aqui para a parte da frente do veículo. E aí eu vou pedir para vocês anotarem também, tá? Quando vocês estiverem fazendo o orçamento de vocês, não esqueçam de clicar em opções do modelo. Por quê? Quando o veículo não é selecionado pelo Aldavin, os opcionais não são marcados devidamente. Então, se de repente você fez a seleção do veículo manual, aqui nesse caso você precisa fazer a seleção dos opcionais pertinentes àquele veículo. Então, aqui nesse caso tem os faróis de neblina, então eu tenho que clicar no opcional para conseguir visualizar ele dentro do meu grid. E aí sim eu posso fazer a seleção, a marcação do meu item, tá? Aqui já apareceu o farol de neblina, esquerdo, vou clicar na opção de troca. O lado direito está aqui, tá bom? Então, não esqueçam disso, opcionais do modelo. Toda vez que eu mudar a navegação, eu clico em opções do modelo, o sistema vai mostrar os opcionais de acordo com a região que for selecionada. Bom, além disso, a gente tem a informação aqui da inclusão manual. A inclusão manual por dentro do Capter pode ser feito sem a inclusão do código válido, né, o código genuíno da peça. Então, eu clico nesse botão em vermelho, que é o NS Peça Manual, e aqui embaixo eu inicio o meu processo de inclusão manual. Então, eu vou trocar uma peça, que eu vou inserir manualmente.
Aqui é obrigatório um código, tá? Então, você pode colocar o código da peça ou pode colocar um código inexistente, mas ele precisa estar preenchido para a gente conseguir concluir a nossa ação de inclusão manual. Aqui eu vou colocar como exemplo a lanterna, tá? Tempo de mão de obra, né, em horas, vou colocar meia hora, então vou colocar aqui 0,5. Se tiver desconto, eu faço o preenchimento, faça a inclusão do preço da peça. Esse campo grupo a gente não precisa preencher, o chapa ele mostra como informativa, não mexo. Aqui eu posso classificar, né, o fornecimento, dando no coberto a estimativa, mesmo que seja para inclusão manual. E aqui embaixo a gente pode colocar algum tipo de comentário, tá? Ou deixar em branco, não tem problema. Se você for continuar fazendo a inclusão, você clica em adicionar e continuar. Se você deseja somente essa peça, é só clicar em adicionar e sair. Bom, beleza. Já fiz o meu orçamento, já selecionei as peças pertinentes a ele. Agora eu vou mostrar os itens na parte superior da tela. Então, eu tenho esse campo que é a câmera, onde ele vai exibir aqui para mim as imagens que foram inseridas no meu capter, né? Então, de acordo com cada peça, o que eu tiver inserido, ele vai mostrar aqui para a gente, né? Ó, por zona, por peça. Aqui a gente pode carregar mais fotos pro capter, tá? Lembrando que esse campo não é o campo legítimo para inserção de fotos, tá bom? Aqui é só para a gente detalhar o nosso orçamento. Bom, dentro desse campo, a gente tem um campo de busca. Então, esse campo de busca, você pode tanto digitar o nome da peça que você esteja buscando, né? Então, eu clico nessa opção, o sistema traz a informação aqui para mim, na parte inferior da tela. Ou você pode fazer a digitação, de repente, de um código, né? Se você tiver o código em mão, o sistema vai apresentar para vocês, tá? Aqui eu só tenho a descrição. Então, vou colocar aqui a lanterna. Achei a lanterna que eu preciso. Vou clicar nela. E o sistema automaticamente já mostra aqui para mim, tá? Então, ele já deixa pronto para que a gente consiga fazer a seleção, de repente, do item, a inclusão. Então, ele já mostra a caixa de reparação para vocês, tá bom? Aqui são os opcionais do modelo. Então, a gente tem as informações aqui de forma geral, que a gente pode fazer a seleção, mas o mais indicado é vocês utilizarem daquela forma que eu mostrei, né? Na região, opções do modelo, fica mais claro quais são os opcionais quando você está na região. Aqui eu tenho informação do checklist. Esse campo é um campo que vocês vão usar com muita frequência, né? Por quê? Aqui vai ser apresentado para vocês quais são os itens que foram selecionados, quais foram os serviços selecionados, número guia da Audatex e o código da peça. Tempo de mão de obra, ele vai mostrar qual que é o preço da peça. E aqui esse FO são peças fornecidas pela seguradora. Então, imagina o seguinte, imagina que essas peças aqui, eu vou marcar também para fornecimento, perdão. Então, eu vou marcar aqui fornecimento pela seguradora, marquei, vou marcar essa peça para fornecimento pela seguradora. Então, a gente pode marcar por esse campo, que é muito mais fácil. Bom, tudo que estiver com uma bolinha aqui laranja é porque houve algum ajuste, alguma alteração. Então, o sistema deixa mostrado aqui, apresentado para vocês. Aqui na parte superior, ele tem uma legenda. Posição não padronizada são peças que foram incluídas manualmente, tá? Então, tudo aquilo que inclui manual, o sistema vai mostrar na cor vermelha para mim. Aqui o exemplo da lanterna que eu inseri. Ó, só clicar na peça, ele já vai mostrar aqui a caixa de reparação no qual a gente consegue fazer edição, tá? E aqui a gente tem a informação da posição padrão, que são as peças que nós fizemos a seleção de acordo com o sistema. Então, a gente foi lá, selecionou a peça, clicou na operação. Então, essas são as peças na posição padrão, ok? E para finalizar, a gente tem um campo aqui de excluir. Então, se não for a peça desejada, a gente pode clicar aqui, dentro do checklist a gente tem essa lixeira, e fazer a exclusão do nosso item, né? De forma rápida, prática, a gente vem dentro desse campo e faz a exclusão do que a gente precisa. Bom, aqui na parte superior da tela, a gente tem um campo de engrenagem, onde ele vai mostrar as devidas configurações, mas já vem preenchido, tá? Então, são as configurações internas, e eu oriento vocês a não mexerem dentro desse campo, né? Apenas para consulta, a gente não desabilita e nem habilita nada, só deixar dentro do nosso padrão para as devidas configurações do capter, tá? Por fim, aqui na parte superior direita da tela,
a gente tem um campo que é o campo que vocês vão visualizar uma estimativa de valor, tá bom? Não é o valor final, porque ele não contabiliza alguns valores importantes, como, por exemplo, a franquia, mas aqui vocês vão ter uma base do valor aproximado que está o seu orçamento, tá bom? E aqui ele vai desmembrar esses valores para que vocês tenham um detalhamento dessas informações, tá? Mas o indicado é que vocês sempre visualizem através do relatório, que é o que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Bom, uma outra informação que é de extrema importância para vocês é a seguinte: eu vou clicar na região da frente do carro, vou continuar com esse exemplo, e eu vou clicar aqui no farol, tá bom? Observem que aqui dentro desse campo, deixa eu selecionar o farol esquerdo ou direito, observem que aqui dentro desse campo do farol, ele está mostrando para vocês uma informação chamada de mostrar montagem peça, tá? Prestem bem atenção quando acontecer isso, quando for descrito essa parte, por quê? Aqui dentro desse campo do farol esquerdo, por exemplo, ele vai mostrar quais são os itens que são contemplados nessa peça. Então, ele tem a lâmpada do farol, a lâmpada da lanterna, a lâmpada do pisca, dianteiro esquerdo. Então, ele vai mostrar quais são os itens que fazem parte dele, ok? Essa peça aqui é a peça principal. As demais são as subpeças. Então, se eu selecionar o farol esquerdo, eu praticamente fiz a seleção desses itens aqui, tá bom? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou clicar em OK, porque eu vou trocar esse farol. Vou fechar o meu capter para mostrar para vocês o relatório, né? Eu sei que eu estou antecipando a explicação do relatório, mas é importante eu mostrar enquanto eu estiver no capter para vocês, tá? E aqui está o nosso farol esquerdo, tá? Então, nesse caso, vocês podem perceber que ele selecionou o farol esquerdo, ele está apresentando aqui o preço da peça, a quantidade, o desconto da peça, tudo certinho, né? Eu vou fechar de novo o relatório e eu vou voltar no capter para a explicação. Bom, observem que eu voltei aqui para o capter, eu tenho informação já preenchida, eu tenho esse mostrar montagem que eu mostrei, que eu apresentei para vocês agora há pouco, né? Então, vamos supor o seguinte, que eu não tenha visto essa informação. Aí eu venho aqui e faço a seleção dessa pecinha, deixa eu ver aqui, que é a lâmpada do farol alto esquerdo, perdão. Então, eu vou marcar ela aqui, a lâmpada do farol alto esquerdo. Beleza, vou clicar na opção de troca, foi selecionado, muito bem, e vou fechar. Quando eu voltar aqui para o meu relatório, deixa eu fechar aqui e vou voltar com vocês. Quando eu voltar aqui para o meu relatório, a surpresa, tá vendo? Não vai aparecer essa peça porque ela é contemplada no farol esquerdo, tá? Então, muitas vezes, quando vocês fizerem a seleção de uma peça, verifiquem aquela opção de mostrar montagem, porque ele vai identificar para vocês quais são as peças que são contempladas naquele item, tá? Então, esse é o item principal, vai ser selecionado somente ele, ok? Aquela outra peça já está junto ao preço do próprio farol, que é completo. Bom, vou voltar aqui nesse mesmo exemplo que nós estávamos, né? E aí vamos supor o seguinte, eu vou vir aqui na zona de checklist para excluir o farol esquerdo, tá? Quando eu excluo a peça principal, o sistema ele vai entender que a lâmpada do farol alto ele é apartado, ou seja, ele deve ser incluído no seu relatório, tá? Então, se eu excluir a peça principal, obviamente a subpeça ela vai ser inserida automaticamente no seu relatório. Aqui o exemplo, a lâmpada do farol alto esquerdo, tem informação do preço, do valor de desconto, ok? Então, quando vocês estiverem usando o capter, muita atenção nesses pontos para que vocês consigam elaborar um orçamento de forma clara, para que vocês não tenham dúvida nessa parte e para que vocês sempre identifiquem essas informações, tá? Então, a gente tem esses campos que são as opções do modelo, que são importantes, a gente tem informação da montagem, que não vai ser exibida somente nessa peça, eu vou clicar no capô como exemplo, tá? Ó, ele já mostra essa informação da montagem da peça. Então, com o capô, já vem a chapa do capô final.
Então, se eu selecionar separadamente essa peça e o capô já estiver selecionado, ele não vai contabilizar lá no relatório, porque já está sendo contabilizado aqui no capô, tá? Mas aí, se eu não tiver selecionado o capô, selecionar somente a chapa, o sistema vai atender somente essa peça apartada, por exemplo, ok? Bom, fiz a seleção das peças que são necessárias. Eu vou clicar aqui no botãozinho de fechar e aí ele vai retomar aquela minha tela principal. Bom, já estou quase no finalzinho, a gente já fez o nosso orçamento através do Capter, então agora eu vou apresentar para vocês os botões aqui da parte superior da tela. Aqui nós temos o botão chamado de calcular. Esse botão, ele vai ser utilizado quando você precisar fazer algum tipo de atualização. Vou explicar melhor. Por exemplo, aqui na aba veículo, eu tenho o valor de franquia, vou fazer um ajuste no valor dessa franquia e vou clicar no botão de salvar. Quando eu faço ajustes relacionados a valores, franquia, valor de mercado, avarias, qualquer informação referente a valores, eu preciso voltar nessa parte e clicar no botão de calcular para que o sistema faça o reajuste desses valores de uma forma total. Então, ele vai fazer o refresh e ele vai ajustar esses valores no relatório, nas informações finais. Eu tenho o botão chamado de relatórios. Esse botão chamado de relatórios é onde eu vou conseguir localizar o meu relatório. Então, eu tenho um relatório simples, eu aperto o botão, o sistema vai apresentar para mim nessa tela. Deixa eu reduzir aqui para vocês. E esse é o nosso novo relatório. Então, ele tem os dados da seguradora, ele tem um QR Code, ele tem os dados da oficina, dados do segurado, tem os dados do veículo. E aqui embaixo, ele vai apresentar a informação das observações que foram inseridas lá naquele campo de resumo. E aqui, fazendo uma divisão, ele vai mostrar para vocês peças e serviços. Deixa eu ampliar um pouquinho para a gente poder identificar melhor. Aqui o sistema vai apresentar a operação de troca de serviço de terceiro, qual que é o código da peça, o que foi incluído manualmente, ele vai mostrar o asterisco, a gente tem aquele Fzinho entre parênteses, que é para as peças fornecidas pela seguradora, quantidade, preço unitário, preço total, desconto, enfim, ele tem todas as informações detalhadas. Aqui embaixo, ele vai mostrar tudo o que vai ser feito. Então, se eu for trocar o capô, ele vai pagar a remoção e instalação desse capô. Então, ele vai apresentar a informação aqui para mim. As informações são apresentadas também em horas, então é o que vocês já conhecem, já estão acostumados. Aqui embaixo tem os dados relacionados à mão de obra, né? Aqui nada mudou. Então, o que vocês já conhecem hoje no Audatex Web é apresentada essa tabelinha de resumo de valores e aqui o valor líquido final. Um pouquinho mais embaixo, a gente tem as informações das notas da seguradora, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, e daí eu volto nesse campo de relatório. Por quê? Notas da seguradora são os pareceres, então daqui a pouquinho a gente clica nessa opção e aí eu mostro para vocês através do relatório. Campo de conclusão ainda não foi concluído, então está em branco, e esse é o nosso orçamento, tá? Vale dizer que todos os orçamentos, eles vão vir com essa marca d'água aqui para vocês de não aprovado, tá? Até que eu faça o envio dele e eu carimbe com outra informação. Então, sempre ele vem com essa informação de não aprovado. Para você salvar na sua máquina ou fazer a impressão desse orçamento, do relatório, a gente clica nesse botão chamado de PDF. Bom, cliquei no botão chamado de PDF e aí ele vai abrir aqui o documento para que a gente consiga salvar ou imprimir. Então, ele fica dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá bom? Bom, aqui a gente pode fazer a inclusão das imagens. Então, se eu tiver feito alguma inclusão de fotos no meu orçamento e queira que essa informação seja exibida no relatório, eu marco essa coluna, clico em relatório, e aí o sistema exibe essa informação aqui para mim. O relatório, os dados, mais as imagens que foram inseridas no orçamento, tá bom? Bom, por fim, eu tenho informação de relatório de fornecimento de peças, então é um documento falando sobre as peças que vão ser fornecidas
pela mediadora, né, em relação à mediadora com o fornecedor. Então, aqui a gente tem as informações de número de cotação, número de pedido, fornecedor e data e hora. Aqui eu não tenho exemplo porque nenhuma peça foi enviada para a mediação, para que a gente consiga gerar no pedido e enviar para um fornecedor. Mas aqui vão ser registradas as informações das peças fornecidas pela seguradora. O próximo botão é o botão chamado de Audimagens. Lembrem-se desse nome porque ele é importante, tá bom? O Audimagens é onde vocês vão inserir as suas fotos. Então, sempre que vocês tiverem fotos, obviamente sempre tem fotos, né? A gente clica nesse botão de mais imagens, que é essa pasta aqui do lado esquerdo da tela. E aí a gente pode trazer uma ou mais fotos de uma única vez. Então, eu marco todas as fotos que eu quero que esteja presente no meu orçamento, clico no botão de abrir, e aí o sistema vai trazer as imagens aqui para vocês. Se vocês clicarem diretamente na foto, o sistema ele vai exibir a informação para vocês, a imagem, e aí a gente consegue ampliar essa imagem, a gente consegue reduzir essa imagem, a gente consegue baixar essa foto na nossa máquina, e aqui com as setas a gente consegue passar essas fotos de uma forma mais rápida e mais prática. Uma outra opção dentro desse campo de imagens é clicar nesse botão que é a lacuna. Eu vou clicar aqui nessa foto, por exemplo, que está duplicada, e aqui a gente pode clicar no xizinho para apagar a foto. A gente pode marcar uma ou mais fotos, em seguida clicar nesse X do apagar imagens e confirmar essa ação. Bom, aqui nós temos o botão chamado de editar. Esse botão, ele permite que a gente faça alguns ajustes na imagem. Então, por exemplo, eu quero destacar em vermelho, através de linha, que essa parte foi danificada. Então, eu posso fazer uma linha aqui, o sistema me permite, eu consigo fazer esse tipo de destaque, tá? Eu quero inserir uma informação na minha foto. Então, o sistema permite através deste campo. Eu quero colocar um retângulo, né? Vou colocar aqui, fica mais fácil. Quero colocar um retângulo na foto para deixar destacado aquela informação. Depois eu clico no botão de salvar. O sistema vai perguntar o seguinte: se eu quero criar uma nova imagem ou se eu quero fazer a substituição da imagem anterior. Vou clicar no criar novo para que vocês vejam melhor. Então, eu cliquei nessa informação, o sistema tanto permitiu que eu continuasse com a imagem, e fez uma duplicação com as alterações que foram realizadas, tá bom? Esse botão em verde é o download individual, então quando eu clico, eu consigo baixar essa foto da minha máquina também, ok? Muito bem, vou fechar esse campo aqui. Esse é o campo que vocês devem inserir as fotos, lembrem-se disso. Não é por dentro do Capter, é através desse campo para conseguir realizar a integração, tá bom? O próximo botão é o botão chamado de Auda Documentos. Então, dentro desse campo, o sistema vai permitir que a gente consiga inserir anexos, né? Então, eu posso selecionar um documento, por exemplo, em PDF, clicar no botão de abrir, e aqui do meu lado direito, eu faço a seleção. Qual que é o tipo de anexo? E clico no botão de aceitar. Vocês podem inserir um ou mais documentos, tá bom? Então, se eu quiser inserir mais um documento, não tem problema. Eu marco qual que é esse documento, clico no botão de abrir, seleciono o tipo de anexo e clico no botão de aceitar. Se eu quiser fazer alguma exclusão, eu marco essa primeira coluna e clico em apagar arquivos, confirmando essa ação. Vou clicar no botão de fechar. E o próximo botão é o botão gerenciar notas. Dentro desse botão, vocês vão conseguir identificar as observações da oficina, que a gente não consegue mexer, a gente consegue somente fazer a leitura. E aqui nós conseguimos, em notas da seguradora, inserir essa informação, tá? Então, eu vou clicar em adicionar nota. A gente coloca um título, vou colocar como exemplo parecer, tá? E aqui embaixo, a gente pode colocar essa nossa informação, tá? Vocês podem colocar mais do que uma informação e apenas uma atenção dentro desse campo, que são os caracteres especiais. Então, se de repente você precisar copiar e colar as informações dentro da nota, que é o parecer, você precisa se atentar a esses caracteres especiais. Então, utiliza o bloco de anotações, deixa eu mostrar aqui o bloquinho de notas, faz o seu preenchimento por aqui, copia e cola,
sem os caracteres especiais através desse campo que vocês estão vendo, tá bom? E colei informação e cliquei no botão de salvar. Bom, dentro desse campo vai ficar registrado qual foi a data e o horário que foi realizado esse procedimento, quem foi que fez, qual que é o título, e aqui a gente consegue fazer a edição dessas informações, a gente consegue excluir a informação e a gente consegue fazer a busca de uma maneira mais rápida clicando na lupa. Já os pareceres da oficina vão ficar registrados somente na plataforma, não é exibido no relatório. Então, eu vou fechar esse botão aqui, esse campo para gente, e vou voltar em relatórios. Aqui dentro desse campo, eu vou clicar em relatório para que a gente consiga fazer a visualização, né? E aqui, vocês podem ver que já mudou. O campo que estava em branco, agora ele tem as informações que foram preenchidas por mim. Bom, o próximo botão é o botão chamado de comparar. Esse botão ele vai ser utilizado para que você faça comparações de vistorias complementares. Então, se eu gerar uma vistoria complementar, a gente consegue fazer uma comparação entre ela e a vistoria inicial em relação a custo de reparação, o que foi modificado, o que foi incluído de novo. Então, a gente consegue identificar através de um relatório quando eu tenho uma vistoria complementar. Aqui esse campo de endereços, o botão de endereços, ele vai trazer para vocês qual que é a oficina responsável, né, por essa orçamentação e se é um segurado ou terceiro. Então, se houver alguma dúvida em relação a segurado ou a terceiro, a gente clica nessa opção para conseguir obter essa informação. Então, aqui eu tenho essas informações disponíveis. E aí o sistema vai apresentar as informações de que os dados foram salvos com sucesso. O penúltimo campo, o penúltimo botão, é o botão chamado de validar. Esse botão, ele vai trazer para vocês um alerta quando houver alguma informação que é obrigatória e que não está preenchida. Então, ele me mostrou o seguinte, alerta, você deve selecionar o tipo de sinistro na tela veículo, né? Então, eu não selecionei anteriormente a informação que é o tipo de sinistro, se era reparo ou perda total. Então, o que eu faço? Eu marco a informação que é obrigatória, que o sistema me informou, clico no botão salvar, porque eu fiz um ajuste. Aqui, para mim, é exibido que os dados foram salvos com sucesso. E aí, eu clico novamente no botão de validar, até que seja exibido essa mensagem, sucesso, não há elementos de validação para este orçamento. E aí, eu consigo fechar. Por fim, finalmente, a gente conseguiu concluir a nossa vistoria. A gente tem um botão chamado de enviar. Ao clicar no botão enviar, você vai identificar essa informação. Você está prestes a enviar o orçamento para ser concluído. Clique em aceitar para continuar. Para finalizar a sua ação, basta clicar no botão de aceitar. Observe que a vistoria que antes estava aqui, ela veio para esse card concluído na pasta não autorizado. Então, a partir de agora, o perito, o perito ou o analista da seguradora vai fazer a regulação dessa vistoria e depois você vai receber as informações através desse card chamado de analisado. Bom, quando a sua vistoria ela é regulada por um analista da seguradora, ela vai vir para essa coluna chamada de analisado. Se a sua vistoria estiver entre as colunas autorizadas e não autorizado, a gente consegue fazer a geração da vistoria complementar. Então, eu vou clicar no card de autorizadas como exemplo. Aqui embaixo, você vai conseguir identificar os dados da vistoria. Então, a gente tem a geração do arquivo XML que a gente pode fazer, a gente tem o relatório que a gente pode visualizar por aqui, e a lupa a gente consegue abrir a nossa vistoria. O caminhão, ele simboliza peças em fornecimento, peças marcadas para fornecimento. Aqui são os dados da sua vistoria, e aqui eu tenho a última data de atualização, ou seja, a data que foi mexida essa vistoria, né? Quem que é o responsável e qual que é a seguradora. Bom, aqui nesse caso, eu vou clicar, como exemplo, nessa vistoria, para a gente poder fazer a geração da vistoria complementar. Aqui o sistema, ele vai advertir você, vai informar que o orçamento já foi analisado e que nós só podemos fazer a leitura dele. Você pode clicar no botão sim para continuar com essa ação.
E aqui, para gerar a vistoria, você vai clicar no botão direto de enviar. Então, é bem simples o procedimento, é bem tranquilo. É exibida essa tela, então aqui eu coloco o título, né? Vistoria complementar. E aqui eu coloco o motivo da minha solicitação. Em seguida, eu clico no botão de aceitar. E pronto, a sua vistoria que antes estava dentro desse campo, agora ela foi encaminhada para essa opção que é em andamento, no qual a gente consegue abrir, fazer novamente a regulação e devolver para a seguradora. Bom, já vistorias com veículos ausentes, vocês vão fazer o seguinte procedimento. Então, vocês vão clicar no card, então fazer a busca pelo número de sinistro, ou fazer aquela busca avançada, vai fazer a localização da vistoria desejada, eu vou colocar essa como exemplo, e ao abrir a vistoria, vocês vão clicar direto no botão chamado de enviar. Observem que automaticamente o sistema já entende que essa vistoria não foi realizada, então você vai clicar nessa opção, vai colocar a justificativa e aqui existe um motivo. Então você pode colocar a informação do veículo ausente. Pessoal, essas são as principais informações do nosso sistema, do nosso I360. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e até uma próxima.